Luísa estava sozinha. Tomás, seu marido, havia partido. Um vazio abissal se instalara em sua vida. Ela se agarrava à memória dele. Era tudo o que lhe restava. Os dias se transformavam em semanas. A tristeza acompanhava cada passo de Luísa. A grande casa que compartilhavam agora era um eco do passado. Um monumento à sua solidão. O silêncio percorria os corredores, uma lembrança constante de sua perda. O sono não oferecia escape. Pesadelos a atormentavam. O rosto de Tomás, antes repleto de amor, agora aparecia distorcido em agonia em seus sonhos. Ela acordava em um suor frio, seu nome em seus lábios. O medo começou a se infiltrar em seu coração. Isso não era apenas tristeza. Algo mais sombrio estava em jogo. Coisas estranhas começaram a acontecer. Sussurros a seguiam pela casa. Objetos se moviam sozinhos. Portas se fechavam com estrondo sem nenhuma brisa. Luísa tentou racionalizar. Disse a si mesma que era sua imaginação, alimentada pela dor. Mas, no fundo, ela sabia que não. Tomás estava presente. E ele não estava em paz. Ele vai pagar. Uma noite, ela sentiu um hálito frio em seu pescoço. Uma voz, assustadoramente familiar, porém distorcida pela raiva, sussurrou em seu ouvido. Um arrepio percorreu a espinha de Luísa. O espírito de Tomás não estava apenas presente, ele estava sedento por vingança. Aterrorizada, Luísa buscou consolo na igreja. Ela rezou para que a alma de Tomás encontrasse paz. Mas a assombração se intensificou. O desespero ameaçava consumi-la. Ela precisava de ajuda. A notícia sobre o sofrimento de Luísa se espalhou. Um nome emergiu dos sussurros. Dona Beatriz, uma médium de certa fama. As pessoas sussurravam sobre suas habilidades, tanto com admiração quanto com temor. Desesperada, Luísa a procurou. Dona Beatriz vivia em uma pequena casa nos arredores da cidade. O ar ao redor da casa vibrava com uma energia invisível. Dona Beatriz, uma mulher marcada pelos anos e por segredos, estudou Luísa com olhos sábios. Ele está furioso. O coração de Luísa disparou. Esta não era uma charlatã. Dona Beatriz sabia. Ele quer justiça. Quer que ela sofra como ele sofreu. Justiça? Sofrer? A mente de Luísa girava. Quem Tomás buscava? Ele foi assassinado. Assassinado por alguém em quem ele confiava. Dona Beatriz conduziu Luísa a um quarto mal iluminado. Incenso queimava, preenchendo o ar com um aroma doce e enjoativo. Enquanto Dona Beatriz entoava seus cânticos, as sombras no quarto pareciam se contorcer e se agitar. Tomás apareceu. Sua forma espectral brilhava com uma luz fria e etérea. Seu rosto estava contorcido em uma máscara de fúria e dor. Luísa recuou, o medo tomando conta de seu coração. Luísa engasgou. Assassinado? Tomás havia morrido em um acidente, uma queda de cavalo. Ou era o que ela acreditava. Dona Beatriz continuou a canalizar o espírito de Tomás. Suas palavras, carregadas de angústia e fúria, pintaram um quadro horrível. Tomás acusava alguém que Luísa conhecia, alguém próximo a ela. Seção 5. O pacto. Eu exijo vingança. A raiva de Tomás encheu a sala, ameaçando consumi-los a todos. As regras do mundo espiritual são claras. Tomás não pode descansar até que seu assassino seja punido. Mas ele não pode agir diretamente. Ele precisa de um intermediário, uma pessoa viva, para executar sua vingança. Eu amava Tomás. Mas como posso cometer um ato desses? Como posso tirar uma vida mesmo por ele? Luísa estava horrorizada. Ela não suportava a ideia de Tomás sofrer por toda a eternidade. Estou dividida, mas farei um pacto com você, Tomás. Ajudarei você a encontrar paz. Garantirei que a justiça seja feita. Mas tenho uma condição. Preciso saber a verdade.
Seção 6. Traição revelada. O espírito de Tomás se acalmou, a raiva substituída por uma tristeza gelada. Isabel. Minha assassina é Isabel. A revelação atingiu Luísa como um golpe físico. Isabel, minha própria irmã? Parecia impossível. E ainda assim, uma semente de dúvida floresceu na mente de Luísa. Isabel sempre tinha sido ciumenta do seu casamento com Tomás. Elas tinham discutido amargamente antes do casamento. As memórias voltaram com força. O sorriso forçado de Isabel no casamento. Suas visitas aparentemente inocentes à casa deles. A maneira como ela sempre parecia estar por perto de Tomás. Tudo fazia um sentido aterrorizante. Isabel queria Tomás para si. E quando ele rejeitou suas investidas, ela o silenciou para sempre. Luísa, você precisa agir. Isabel deve sofrer como eu sofri. Ela precisa sentir a mesma dor, a mesma traição, o mesmo terror que consumiu meus momentos finais. O espírito de Tomás, alimentado por essa confirmação, voltou à vida com fúria. Sua raiva preenchia o quarto, sua forma espectral piscando com uma luz assustadora. Ele queria vingança. Ele exigia que Luísa agisse. Tomás, eu entendo sua raiva, sua necessidade de vingança, mas posso realmente condenar minha própria irmã? Luísa estava presa em um fogo cruzado. Seu amor por Tomás lutava contra o horror do seu pedido. Dona Beatriz observava a troca, seu rosto sério. Ela conhecia os perigos de fazer acordos com espíritos vingativos. Uma vez desencadeada, sua sede por retribuição poderia ser insaciável. Luísa se viu presa em um pesadelo. O espírito de seu marido, distorcido pela fúria, exigia justiça. Sua própria irmã, a mulher que ela amava e em quem confiava, era sua assassina. Ela estava dividida entre os vivos e os mortos, entre a lealdade e o horror. Como posso fazer isso? Como posso viver com o sangue da minha própria irmã em minhas mãos? O sono não oferecia descanso. Pesadelos a atormentavam, repletos de imagens do sofrimento de Tomás e dos olhos calculistas de Isabel. Ela sentia a presença constante de Tomás, um sussurro frio incitando-a a agir, a vingá-lo. Mas como ela poderia? O peso de suas expectativas a oprimia, sufocando-a. Ela estava se afogando em um mar de culpa, medo e incerteza. Desesperada, Luísa confrontou Isabel. As palavras saíram, um turbilhão de acusações e dor. Como você pôde, Isabel? Como você pôde nos trair assim? Não, Luísa, não foi assim. Foi um acidente, um momento de loucura alimentado pelo ciúme. Por favor, acredite em mim. Isabel negou tudo. Ela fingiu inocência, seus olhos arregalados em um choque fabricado. Mas Luísa via através da fachada. Ela viu o vislumbre de culpa, a máscara de tristeza cuidadosamente construída. Isabel era uma mentirosa hábil, mas não conseguia mais esconder a verdade de Luísa. Eu juro, eu sempre amei Tomás, à minha maneira. Por favor, me perdoe, Luísa. Foi um acidente? Ou um ato calculado de traição? Posso acreditar em qualquer coisa que você diga. O coração de Luísa se endureceu. Ela se viu diante de uma escolha que ninguém jamais deveria ter que fazer. Luísa deixou Isabel naquele dia, sua mente um turbilhão de emoções conflitantes. O espírito de Tomás, sempre presente, incitava-a a cumprir sua promessa. Ele exigia retribuição. Mas Luísa hesitou. Ela poderia condenar sua própria irmã? Haveria outra maneira de apaziguar o espírito inquieto de Tomás? Dona Beatriz, por favor, preciso da sua orientação. O que devo fazer? Os mortos não serão ignorados, Luísa. O espírito de Tomás, preso pela fúria e pela sede de vingança, não encontrará paz até que a justiça seja feita. Luísa estava encurralada, presa entre seu amor por Tomás e o horror que sentia ao pensar em tirar uma vida. Conforme a escuridão caía, ela tomou sua decisão. Qual foi essa decisão
E que destino aguardava Luísa e o espírito vingativo de seu marido? Permaneceu envolto em sombras. Alguns pecados, ao que parecia, nunca poderiam ser perdoados. E algumas feridas, mesmo na morte, se recusavam a cicatrizar.